No próximo capítulo da novela Mania de Você, Marcel desperta no hospital e tenta ligar para Viola, mas ela não atende. Confuso e angustiado, ele deixa uma mensagem pedindo que ela entre em contato. Enquanto isso, Viola está no abrigo comunitário, distraída com as atividades e sem notar o celular vibrando no bolso. A agitação no local é grande e a jovem se desdobra para ajudar os moradores a se organizarem para um evento beneficente. Du observa Yarley trabalhando na reforma do abrigo. Ela gosta de ver a dedicação do filho e, ao mesmo tempo, sente uma ponta de admiração pela transformação que o trabalho trouxe para Yarley. "Você tá mandando bem, hein? Parece até que nasceu para isso", brinca Du, recebendo um sorriso tímido em resposta. Enquanto isso, Shirley, determinado, tenta impressionar Berta. Apesar de dura, ela percebe o esforço de Shirley e esboça um leve aceno de aprovação. Antes de continuar, clique no botão de gostei e comente uma nota de 0 a 10 para a novela Mania de Você. Do outro lado da cidade, Nahum propõe a Moema que os dois morem juntos. Surpresa, Moema hesita, pois ainda não sabe como conciliar sua independência com o relacionamento. "A gente dá um jeito, não precisa decidir agora", diz Nahum, tentando aliviar a pressão. Enquanto isso, Iberê descobre onde Viola está e avisa Mavi. "Achei ela no abrigo comunitário. Parece que está ajudando um monte de gente por lá." Mavi decide ir ao local e conferir por si mesmo. Quando Marcel finalmente encontra Viola no abrigo, ela o acolhe e decide levá-lo para o local, acreditando que o ambiente solidário o ajudará na recuperação. Assim, o reencontro sela uma nova etapa para ambos. Daniel vai ajudar Michelle a libertar Cristiano, e juntos, eles têm uma ideia genial para armar uma armadilha para Yuri. Michelle, angustiada, não consegue esconder o medo que sente, pois sabe que enfrentar Yuri é como desafiar um leão faminto. Ela questiona Daniel com seriedade. "Você está realmente disposto a se arriscar assim? E se algo der errado?" Daniel, com um olhar determinado, responde sem hesitar. "Pensei em tudo. Eles destruíram a vida do Cristiano e causaram muito sofrimento. Está na hora de pagarem por isso." É então que Michelle sente um misto de alívio e inquietação. No fundo, ela sabe que Daniel está escondendo algo, e sua intuição não a engana. Dias depois, ao visitar a casa de Daniel completamente abalada, ele percebe seu desespero e se aproxima. "O que houve? Ainda é sobre o Cristiano?" Ela suspira profundamente e desabafa. "Não consegui um advogado para ajudá-lo, e o julgamento está cada vez mais perto. Se isso não mudar, ele será condenado injustamente." A expressão de Daniel muda. Ele fica pensativo por alguns segundos, até que propõe algo que pega Michelle de surpresa. "Acho que posso ajudar o Cristiano. Você confiaria em mim o suficiente para vir comigo a Portugal?" Michelle arregala os olhos, confusa. "Portugal? O que você está dizendo?" Daniel respira fundo, como se estivesse se preparando para revelar algo importante. "Desde que soube da história de vocês dois, venho pensando em uma forma de ajudar. Mas há coisas que você precisa saber sobre mim, sobre meu passado e sobre Yuri." As palavras de Daniel fazem o coração de Michelle acelerar. Ela tenta arrancar mais informações, mas Daniel permanece evasivo. "Confie em mim, Michelle. Vou te explicar tudo quando chegarmos lá." Apesar da incerteza, ela sente que não tem escolha. Sua prioridade é salvar Cristiano, então aceita a proposta. No dia seguinte, Daniel organiza a viagem. Ele faz uma ligação para um amigo advogado e pede a Michelle que prepare suas coisas. Enquanto arruma as malas, ela não consegue evitar as dúvidas. Por que ele está tão envolvido em ajudá-la? Qual é a responsabilidade que ele diz ter? Ao questioná-lo novamente, Daniel responde com firmeza. "Há coisas que eu preciso corrigir, Michelle. Só isso que posso dizer por agora." A viagem a Portugal é silenciosa, com Michelle presa em seus pensamentos e Daniel visivelmente focado. Ao chegarem, Michelle fica surpresa ao ver a casa onde Daniel os hospeda.
Esse lugar é seu? Pergunta ela, impressionada. Daniel confirma e avisa que o advogado Henrique está a caminho. Ela começa a sentir uma ponta de esperança, mas, enquanto explora o local, encontra uma fotografia antiga que a faz congelar. Nela, Daniel aparece ao lado de Yuri e Iber. Furiosa, ela confronta Daniel. Então você também é um deles? Um bandido? Daniel tenta acalmá-la. Não é o que você está pensando. Isso foi há muitos anos, Michele. Eu fazia parte do grupo deles, sim, mas nunca concordei com o que faziam. Tudo mudou quando conheci minha esposa. Ele explica que, desde a morte da mulher, vive com o peso da culpa e tenta corrigir seus erros. Michele, revoltada, diz que não sabe se pode confiar nele, mas Daniel insiste. O que importa agora é que quero ajudar você e Cristiano. Quando o advogado chega, traz más notícias. Ele explica que Cristiano não é apenas acusado de ser o motorista da operação de contrabando, mas também de ser o chefe da quadrilha. Isso complica ainda mais o caso, Michele. Sem provas, será quase impossível livrá-lo. Michele sente as lágrimas subirem, mas Daniel intervém. Tenho um plano. Yuri armou tudo isso e a única maneira de desmascará-lo é conseguir uma confissão. O advogado alerta. Isso é muito arriscado. Se Yuri descobrir, vocês estarão em perigo. Mesmo assim, Daniel está decidido. Ele convence Henrique a ajudar a atrair Yuri até sua casa. No dia marcado, Michele se esconde, enquanto Daniel recebe Yuri e, com uma conversa astuta, consegue fazê-lo confessar detalhes da operação. Tudo é gravado por Michele, que ao sair do esconderijo, confronta Yuri. Acabou, Yuri! Temos tudo gravado! Furioso, Yuri saca uma arma e aponta para Michele, mas Daniel se coloca na frente e leva o tiro. Michele grita desesperada enquanto a polícia, alertada por Henrique, invade o local e mata Yuri em legítima defesa. Daniel é levado ao hospital em estado grave e Michele fica ao seu lado, rezando para que ele sobreviva. Poucos dias depois, o advogado traz a notícia que Cristiano será libertado, graças às provas obtidas. Quando Daniel desperta, ele revela que deixou tudo o que possuía para Michele em seu testamento, incluindo uma fortuna considerável. Ela, emocionada, promete que usará os recursos para continuar lutando contra Mavi e Iber, que ainda representam uma ameaça. Daniel sorri, mesmo debilitado, e diz: finalmente, estou fazendo algo certo. Michele segura sua mão determinada. Vamos acabar com eles. Juntos. O que começou como um ato de desespero transformou-se em uma batalha por justiça, com Michele disposta a enfrentar qualquer obstáculo para proteger quem ama e honrar o sacrifício de Daniel. Michele ainda não sabe como será o desfecho dessa história, mas sua determinação cresce a cada dia. A morte de Yuri pode ter sido o fim de um capítulo, mas também abriu portas para novos conflitos, especialmente com Mavi e Iber, que agora sabem que ela não será uma adversária fácil de derrotar. Com a herança deixada por Daniel, Michele começa a traçar um plano ambicioso para derrubar os criminosos que continuam à solta, enquanto também precisa lidar com os desafios pessoais que se acumulam. Primeiro, Michele pretende fundar uma organização dedicada a ajudar pessoas injustiçadas, como Cristiano, que ainda luta para se recuperar da prisão e das acusações falsas que quase destruíram sua vida. Ela sente que deve essa oportunidade a ele, mas também a Daniel, cujo sacrifício não pode ser em vão. A organização, no entanto, será apenas o início. Michele tem plena consciência de que Mavi e Iber estão monitorando cada movimento seu, esperando por qualquer deslize para atacá-la novamente. Enquanto isso, Cristiano, embora livre, sente o peso do que enfrentaram juntos. Ele está determinado a apoiar Michele, mas teme que a luta contra Mavi e Iber seja mais perigosa do que ela imagina. Mesmo assim, ele decide ficar ao lado dela, custe o que custar, porque sabe que essa batalha não é apenas dela, mas de todos que já sofreram nas mãos dos poderosos.
O próximo passo de Michelle será buscar provas concretas contra Mavi e Iber. Ela sabe que um confronto direto pode ser perigoso, então opta por uma estratégia mais cuidadosa. Com a ajuda do advogado Henrique e da equipe que Daniel confiava, ela começa a investigar os negócios obscuros da dupla, tentando encontrar o ponto fraco que possa levá-los à justiça. Mas os riscos são altos. Mavi e Iber não costumam perder sem lutar, e já demonstraram que não hesitam em usar meios brutais para proteger seus interesses. Michelle sabe que precisa estar preparada para retaliações e que talvez tenha que se sacrificar ainda mais para proteger aqueles que ama. Mesmo assim, ela acredita que vale a pena. Não é apenas uma questão de vingança, mas de justiça, de mostrar que pessoas como eles não estão acima da lei. Daniel, ainda se recuperando no hospital, tenta preparar Michelle para o que está por vir. Ele sabe que o caminho que ela escolheu não será fácil e que ela enfrentará muitos inimigos, mas também acredita nela. Quando se encontram, ele sempre reforça: não deixe que o medo te vença, Michelle. Você já provou que tem força para enfrentar qualquer coisa. Agora é hora de terminar o que começamos. E Michelle acredita nele. Mesmo insegura sobre o futuro, ela sente que não pode desistir. Há muito em jogo, e a responsabilidade de continuar essa luta agora é dela. O que ela ainda não sabe é até onde Mavi e Iber estão dispostos a ir para silenciá-la. E, ao mesmo tempo, Michelle ainda precisa lidar com os próprios dilemas internos. Será que ela conseguirá superar tudo sem se perder no processo? A batalha contra Mavi e Iber ainda está por vir, mas Michelle está pronta para enfrentá-los. Enquanto as peças do jogo começam a se mover, ela promete a si mesma que, custe o que custar, fará justiça. Ela usará a herança de Daniel como uma arma contra a corrupção, sem deixar que o medo ou as ameaças a impeçam de seguir adiante. O futuro é incerto, mas uma coisa é certa: Michelle não vai parar até que todos os responsáveis paguem pelos seus crimes. A história ainda não terminou, e o próximo capítulo será decisivo para definir quem sairá vitorioso nesse embate de coragem contra a crueldade. O passado de Voney pode ser a chave para expor seu verdadeiro caráter e mudar o rumo da história. Diana, determinada a descobrir mais, revela a Fátima: eu sei quem ele é. Voney era um golpista em Portugal. Eu queria deixar esse passado para lá, mas estou começando a achar que ele fez uma nova vítima por aqui. Preciso saber quem é. Enquanto isso, Voney se aproxima cada vez mais de Mércia, usando palavras doces e gestos calculados. E ela, completamente encantada, começa a confiar mais nele. Após uma noite de sedução, ele tenta manipular Mércia com mais uma dose de charme, dizendo: sempre achei você diferente, com um brilho único. Mesmo com a resistência dela em se precipitar, Voney sabe exatamente o que está fazendo. Depois da noite juntos, ele promete que vai respeitar seu desejo de ir devagar, mas a verdade sobre suas intenções começa a ser revelada quando ele vasculha as gavetas de Mércia, enquanto ela toma banho. Ele encontra documentos importantes e, sorrindo satisfeito, tira fotos das assinaturas dela. Sem ela saber, Voney começa a criar planos ainda mais perigosos. Na manhã seguinte, ele já tem tudo o que precisa para manipular as contas bancárias de Mércia, e sua ambição começa a se concretizar enquanto ele acessa todo o dinheiro da governanta. Mércia, completamente alheia ao que está acontecendo, percebe que foi vítima de um golpe quando tenta fazer compras e descobre que sua conta bancária foi zerada. Desesperada, ela grita por ajuda e Luma, preocupada, corre para entender o que aconteceu, enquanto Mavi ri da situação, fazendo piadas sobre a governanta ter sido vítima de um golpe. Mércia, ainda em choque, não consegue entender como isso aconteceu, enquanto Luma tenta acalmá-la e Mavi, com um sorriso debochado, faz questão de diminuir a gravidade do problema. Ao mesmo tempo, Voney, orgulhoso de seu feito, chega em casa com sacolas de luxo e itens caros, comemorando seu sucesso.
Diana, ao ver os presentes espalhados pela sala, começa a desconfiar ainda mais das intenções de Vonley. Ela o confronta sobre de onde ele tirou tanto dinheiro, mas ele tenta desviar a atenção, dizendo que está em uma boa fase. Diana, sem se convencer, decide investigar mais a fundo, prometendo que vai descobrir o que realmente está acontecendo. Enquanto isso, Vonley continua a agir como se nada estivesse acontecendo, embora seu comportamento começasse a preocupar cada vez mais Diana. Diana, com sua desconfiança crescendo, decide desabafar com Fátima. Ela liga para a amiga, visivelmente agitada, e pede para se encontrar com ela no café de sempre. Fátima, percebendo a gravidade da situação, se reúne com Diana, que começa a revelar seu temor. Fátima, eu preciso te contar uma coisa que ninguém sabe. O Vonley não é só esse cara legal que todo mundo pensa. Eu o conheço há anos, e quando estávamos em Portugal, ele levava uma vida completamente diferente. Ele era praticamente um acompanhante de luxo, seduzia mulheres ricas, mas na verdade aplicava golpes nelas. Fátima fica chocada e pergunta se Diana acha que ele voltou a fazer o mesmo aqui. E Diana, frustrada, responde que está quase certa disso, pois Vonley apareceu com muito dinheiro do nada, comprando coisas caras. Ela decide investigar mais, sem deixar passar essa oportunidade de descobrir a verdade. Fátima, preocupada, aconselha Diana a tomar cuidado e oferecer sua ajuda caso precise. Diana, com o coração pesado, promete que vai enfrentar a verdade, mesmo sabendo dos riscos, e se ele estiver realmente envolvido em algo sujo, Vonley terá que pagar. A tensão cresce enquanto Diana planeja suas ações, decidida a desmascarar o passado de Vonley e proteger a si mesma e as pessoas ao seu redor. Clique no botão de gostei para receber mais vídeos da novela e escreva sua cidade nos comentários. Vonley começará a se envolver secretamente com duas mulheres, Mércia e Fátima, mas esses relacionamentos estarão longe de serem apenas paixões. Por trás de cada palavra e gesto, ele terá um plano maior e mais arriscado, que envolverá tanto as emoções delas quanto suas próprias ambições. O desfecho dessa trama será marcado por traições, dúvidas e revelações surpreendentes. Vonley se aproximará de Mércia com charme e palavras cativantes. Ele a elogiará constantemente, destacando sua maturidade e experiência de vida, o que fará com que Mércia se sinta especial. No entanto, ela começará a perceber que ele insistirá em manter o relacionamento em segredo. Esse comportamento levantará suspeitas, e ela o confrontará, perguntando por que ele teme tanto que alguém os veja juntos. Vonley, com sua habilidade de manipulação, dirá que teme que Mavi descubra sobre eles. Ele alegará estar preso em um esquema perigoso com Mavi, alguém com quem ele terá uma ligação obscura e que, segundo ele, não permitirá que ele viva em paz. Para tranquilizar Mércia, ele falará sobre seu sonho de fugir com ela, viajar o mundo e deixar tudo para trás. No entanto, Mércia começará a questionar se essas promessas são reais ou apenas mais um jogo de Vonley. Ela ficará dividida entre confiar nele e seguir seus instintos, que começarão a alertá-la de que algo não está certo. Enquanto isso, Vonley também estará mantendo um caso secreto com Fátima, uma mulher presa em um casamento infeliz com Robson. Ele usará as fragilidades de Fátima a seu favor, prometendo-lhe um futuro ao lado dele, longe do marido controlador. Haverá momentos de paixão intensa, como quando Vonley invadirá a casa de Fátima enquanto Robson estiver fora. Ele a beijará e dirá que ela merece ser feliz, que não precisa continuar vivendo uma mentira. Fátima, embora atraída por Vonley, hesitará. Ela sentirá que precisa resolver sua situação com Robson antes de dar qualquer passo definitivo. Vonley prometerá esperar por ela, mas isso será apenas mais uma peça do jogo. Ele estará mais interessado em manter Fátima sob seu controle, enquanto utiliza sua relação com ela para outros objetivos que ainda não serão claros.
Enquanto manipula Mércia e Fátima, Voney estará envolvido em algo muito maior com Mavi. Ele tentará usar Mércia como parte de seu plano para se livrar de Mavi, convencendo-a a cortar todos os laços com ele. Para Mércia, isso parecerá um ato de proteção e carinho, mas na verdade será apenas mais um movimento estratégico de Voney para alcançar seus próprios objetivos. Fátima, por outro lado, começará a desconfiar das intenções de Voney. Conforme os encontros secretos continuarem, ela perceberá que ele evita dar respostas claras sobre o futuro. Essa desconfiança crescerá, especialmente quando ela começar a juntar as peças e perceber que ele pode estar mentindo para ambas as mulheres. Em algum momento, as mentiras de Voney começarão a se desdobrar de forma inesperada. Fátima ou Mércia descobrirão a duplicidade dele e, possivelmente, o envolvimento que ele terá com Mavi. A traição e a manipulação virão à tona, colocando Voney em uma posição insustentável. O desfecho dessa história será um reflexo das escolhas de Voney. Se ele persistir em sua ambição cega, poderá perder tudo. O amor verdadeiro, a confiança das pessoas ao seu redor e até mesmo sua liberdade. Contudo, a questão principal será se Voney, no meio de tantas mentiras, conseguirá enxergar o que realmente importa antes que seja tarde demais. O destino de Voney dependerá das escolhas que ele fará à medida que as consequências de suas ações começarem a se revelar. Sua habilidade de manipular situações e pessoas poderá mantê-lo no controle por um tempo, mas será inevitável que as peças de seu quebra-cabeça comecem a desmoronar. Mércia, que inicialmente se deixará levar pelas promessas de amor e liberdade, começará a perceber que as palavras de Voney não são acompanhadas por ações concretas. A ideia de viajar o mundo ao lado dele e escapar da influência de Mavi parecerá cada vez mais um sonho vazio. Para uma mulher tão experiente e perspicaz quanto Mércia, a desconfiança será suficiente para fazê-la investigar mais profundamente as verdadeiras intenções de Voney. Enquanto isso, Fátima, dividida entre a paixão por Voney e o desejo de se libertar de um casamento infeliz, começará a se questionar se realmente poderá confiar nele. Os momentos de carinho e as promessas de um futuro juntos serão confrontados pela crescente sensação de que ele esconde algo importante. Quando ela finalmente começar a conectar os pontos entre o comportamento de Voney e as suspeitas de Mércia, uma grande revelação poderá mudar completamente o rumo de sua vida. Porém, o verdadeiro trunfo dessa história estará em Mavi, a figura enigmática que Voney tenta manipular à distância. Enquanto ele se esforça para desestabilizá-la e afastá-la de Mércia, Mavi pode se mostrar muito mais poderosa e perceptiva do que ele imagina. O envolvimento de Voney em um esquema com ela talvez não seja tão unilateral quanto ele acredita, e Mavi pode ter seus próprios planos para lidar com o que ela perceberá como uma ameaça. À medida que suas mentiras e relacionamentos se entrelaçarem, Voney se verá encurralado por pessoas que antes considerava controláveis. Se Fátima e Mércia unirem forças para confrontá-lo, a máscara de sedutor e estrategista começará a cair. Ele poderá se ver diante de um confronto inevitável, onde será obrigado a admitir suas falhas, revelar suas intenções e possivelmente perder tudo o que tentou construir. Mas a maior questão será interna. Voney estará disposto a renunciar à sua ambição em troca de um amor verdadeiro ou continuará tentando manipular as pessoas ao seu redor até o último instante? Esse dilema será o ponto central de sua jornada. Se ele optar por seguir o caminho das mentiras, poderá se tornar um homem solitário, marcado por arrependimentos. Por outro lado, se decidir por uma redenção, ele poderá encontrar uma nova chance de reconstruir sua vida, ainda que perca as pessoas que mais valorizava no processo. O futuro de Mércia, Fátima e até mesmo Mavi estará intrinsecamente ligado às escolhas de Voney.
No entanto, cada uma dessas mulheres também poderá tomar as rédeas de suas próprias vidas, recusando-se a ser uma peça no jogo dele. No fim, a trama de Voney será uma reflexão sobre as consequências de usar os sentimentos alheios como ferramentas para alcançar objetivos egoístas, mostrando que o preço de uma ambição desenfreada pode ser alto demais. Luma, a jovem chefe arrogante, nunca foi capaz de lidar com a responsabilidade que assumiu ao herdar o comando do restaurante Voilá Violeta. Desde o início, ela se atrapalhou ao tentar seguir as receitas do caderno de Viola, a antiga chefe renomada cuja reputação sustentava o estabelecimento. O caderno, que deveria ser um guia precioso, mais parecia um enigma para Luma. Desorientada, ela pediu ajuda a Du, uma cozinheira promissora que, apesar de não ter o título de chefe, era respeitada pela equipe. Du, no entanto, reagiu com desconfiança. O caderno claramente não pertencia a Luma, e sua falta de conexão com a alma das receitas de Viola era evidente. Esse detalhe despertou suspeitas entre os cozinheiros, que já estavam incomodados com a liderança caótica de Luma. Com os erros acumulados, Du assumiu temporariamente a cozinha para corrigir a situação, enquanto Luma, sob o pretexto de resolver algo urgente, abandonou o restaurante, deixando a equipe sem direção. A ausência de Luma coincidiu com um momento crítico. Mavi, um dos sócios do resort, chamou-a para uma conversa séria. Ele não poupou críticas ao desempenho dela, apontando que as avaliações do restaurante despencaram. Clientes estavam reclamando da má qualidade da comida e do serviço, e as reservas estavam sendo canceladas. Luma tentou justificar os problemas com desculpas frágeis, mas Mavi deixou claro que a paciência dos sócios estava no limite. Se ela não apresentasse resultados imediatos, seria removida do comando. Enquanto isso, no restaurante, críticos gastronômicos chegaram de surpresa, buscando avaliar se o lugar ainda mantinha o padrão de excelência que o tornara famoso. A equipe, em pânico, encontrou em Du uma liderança inesperada. Com postura firme, ela decidiu criar um prato novo, arriscando tudo para impressionar os críticos e salvar o restaurante. Du se destacou na cozinha, demonstrando técnica e criatividade. A equipe observava nervosa, mas ela manteve o controle. Os críticos provaram o prato com seriedade, analisando cada detalhe. Quando terminaram, um deles, um renomado especialista, levantou-se para declarar: extraordinário! Este prato honra a tradição de Viola enquanto traz um frescor inovador. Os elogios foram calorosos e a equipe do restaurante começou a recuperar a confiança. Luma, por outro lado, enfrentava a dura realidade com Mavi. Ele foi direto: você não tem o talento necessário para liderar este restaurante. Ao voltar ao salão, Luma viu Du sendo aclamada pelos críticos e imediatamente a acusou de roubar os holofotes. Du, porém, não recuou. Eu apenas fiz o que era necessário para salvar o trabalho de todos nós. No dia seguinte, os sócios se reuniram para decidir o futuro do restaurante. Robson e Hugo elogiaram o desempenho de Du, afirmando que ela tinha mostrado ser a líder que o Voilá Violeta precisava. Mavi, inicialmente hesitante, acabou cedendo à pressão do grupo e reconheceu que Luma não tinha condições de continuar. A decisão foi unânime. Du seria a nova chefe do restaurante. Mavi anunciou a decisão diante de toda a equipe. Luma tentou contestar, mas foi interrompida. Esta é uma decisão final baseada em mérito. O Voilá Violeta precisa de alguém capaz, e esse alguém é Du. Furiosa, Luma deixou o restaurante jurando vingança. Du, por sua vez, foi aplaudida de pé pelos colegas que finalmente tinham motivos para acreditar em um futuro promissor. Sob o comando de Du, o Voilá Violeta renasceu. O restaurante passou por uma reforma completa, com um cardápio renovado e um serviço impecável. A reputação começou a ser reconstruída, atraindo novos clientes e restaurando a confiança dos antigos. Jornalistas e influenciadores visitaram o local, destacando a criatividade e o talento de Du.
Em uma entrevista emocionante, Du fez questão de homenagear Viola. Manter o nome Voilá Violeta é uma forma de agradecer a Viola por tudo. Este sucesso é dela tanto quanto meu. Eu apenas continuo o que ela começou. Sua humildade e dedicação conquistaram a admiração de todos. Enquanto o Voilá Violeta prosperava, Luma desaparecia dos holofotes. Sua reputação foi destruída e ela não conseguiu se reerguer. A promessa de vingança ficou apenas nas palavras, enquanto Du consolidava sua posição como uma das chefes mais promissoras da região. O Voilá Violeta, agora símbolo de excelência, começou a receber convites para participar de eventos gastronômicos internacionais. Du, finalmente reconhecida por seu talento, estava apenas no início de uma trajetória que prometia grandes conquistas. O legado de Viola permanecia vivo através dela, e o restaurante se tornava mais do que um local. Era um símbolo de superação, paixão e respeito pela culinária. A história de Luma e Du mostrou que o verdadeiro sucesso não depende de status, mas de talento, esforço e autenticidade. O Voilá Violeta renasceu das cinzas, assim como Du, provando que até nas crises mais difíceis, a paixão pela arte pode transformar vidas. A jornada do Voilá Violeta, marcada pela queda de Luma e a ascensão de Du, representa mais do que uma simples troca de liderança em um restaurante. É uma narrativa sobre como a competência, a paixão e a autenticidade podem superar qualquer obstáculo, mesmo diante das adversidades mais desafiadoras. A transição de poder de uma chefe despreparada para uma cozinheira talentosa e dedicada não apenas salvou o restaurante, mas também trouxe à tona uma lição importante: mérito sempre prevalece. Du mostrou que liderar não é sobre títulos ou status, mas sobre responsabilidade e comprometimento. Ao enfrentar o caos deixado por Luma, ela demonstrou coragem e habilidade ao dar um passo à frente e resgatar a reputação de um dos restaurantes mais prestigiados da região. Sua decisão de criar um prato original em um momento de crise não foi apenas uma demonstração de sua capacidade técnica, mas também de sua confiança no potencial coletivo da equipe. O respeito conquistado não veio de imposições, mas do exemplo que ela deu com suas ações. Por outro lado, Luma, com sua arrogância e falta de preparo, simboliza o fracasso que nasce da busca por reconhecimento sem esforço ou merecimento. Sua tentativa de brilhar às custas de Viola e do trabalho árduo da equipe revelou-se insustentável. Luma não apenas perdeu o comando do restaurante, mas também a oportunidade de crescer como profissional, uma consequência direta de sua incapacidade de reconhecer seus próprios erros e aprender com eles. A renovação do Voilá Violeta sob a liderança de Du trouxe não apenas um resgate de sua reputação, mas também uma nova identidade para o restaurante. A reforma no cardápio e nos processos internos mostrou que tradição e inovação podem coexistir harmoniosamente, e Du soube honrar o legado de Viola ao mesmo tempo em que acrescentava sua assinatura única à cozinha. O restaurante não apenas recuperou seu brilho, mas tornou-se um espaço de inspiração para todos que acreditam no poder da reinvenção. A transformação do Voilá Violeta também teve um impacto profundo na equipe, que passou a trabalhar unida, motivada por um novo propósito. O ambiente se tornou mais colaborativo, com cada membro encontrando seu papel no sucesso coletivo. Essa união não só contribuiu para o crescimento do restaurante, mas também para o fortalecimento dos laços entre os colegas, que aprenderam a valorizar uns aos outros. Por fim, o reconhecimento que Du recebeu, tanto da mídia quanto dos clientes, foi mais do que merecido. Sua humildade ao dedicar o sucesso à Viola mostrou que ela entende o verdadeiro valor de liderar. Não é sobre brilhar sozinha, mas sobre levar todos à frente. O nome Voilá Violeta permanece como um tributo à mentora que inspirou tantos, e agora também a nova geração que continuará esse legado.
Berta chega à ilha onde Luma mantém Rudá sob controle rigoroso dos seguranças. Ao ver Rudá, Berta questiona Luma sobre o que está acontecendo, mas Luma tenta disfarçar, dizendo que está tudo sob controle e pedindo que Berta mantenha o segredo. Berta, fingindo acreditar, promete não contar nada, mas em segredo, ela começa a planejar a fuga de Rudá. Determinada a ajudá-lo, Berta faz uma ligação misteriosa, dando instruções a alguém para invadir a cobertura de Mavi. Ela reúne Tomás e Shirley, explicando que eles são fundamentais para o sucesso do plano. Tomás se veste como Rudá para enganar os seguranças, e Berta instrui o motorista a preparar a lancha mais silenciosa possível. Com tudo pronto, eles vão para a ilha e executam o plano de forma ousada. Tomás cria uma distração, enquanto Rudá foge com Berta e Shirley. Luma, ao descobrir a fuga, fica furiosa e desesperada, ordenando que procurem Rudá com um helicóptero. Mas já é tarde demais. Rudá, ainda confuso com a situação, é levado por Berta e seus aliados para a mansão. Ele não entende por que Berta está ajudando tanto e pergunta se ela vai entregá-lo a Mavi. Berta revela que não pretende fazer isso e que, na verdade, ela sabe que Rudá é inocente e está determinada a ajudá-lo a se vingar de Mavi e Luma. Rudá, emocionado, quer saber por que ela acredita nele, já que ninguém mais o faz. Berta promete contar tudo, mas primeiro eles precisam garantir que Mavi e Luma paguem por seus crimes. Tomás fica surpreso ao ver a raiva de sua avó, mas Berta assegura que já tem tudo sob controle. Enquanto isso, Luma passa a noite procurando Rudá sem sucesso e volta para o resort, onde encontra Mavi. Ele, desconfiado de que algo aconteceu, comenta sobre um convite inesperado de Berta para um jantar. Luma, ainda confusa, aceita. Quando o jantar chega, Berta dá um presente misterioso a Tomás e o envia em uma missão. Mavi e Luma chegam ao jantar e, sem saber o que está por vir, perguntam se Berta tem algum novo plano de investimento. Berta então revela que quer apresentar seu herdeiro, preparando o terreno para uma revelação explosiva. O momento mais esperado da novela chega quando, de repente, um vídeo começa a ser exibido no telão, mostrando as provas dos crimes de Mavi, incluindo o falso envolvimento de Rudá. Mavi entra em pânico e exige que o vídeo seja interrompido. Mas Berta assume a responsabilidade, dizendo que foi ela quem mandou exibir tudo. Luma fica em choque, enquanto Mavi, desesperado, tenta se defender, afirmando que há um grande engano. Berta revela que já encaminhou tudo à polícia e que sabe da inocência de Rudá. Nesse momento, Rudá aparece, agradecendo a Berta por sua ajuda e anunciando que Mavi finalmente enfrentará a justiça. Mavi, tremendo de medo, implora por uma explicação, questionando por que Berta escolheu ajudar Rudá. Então, Berta faz a revelação mais chocante. Rudá é seu neto. O silêncio domina o ambiente e até mesmo Tomás, que ajudou no plano, fica atordoado. Rudá, ainda em choque, mal consegue acreditar. Berta, emocionada, confirma que descobriu tudo recentemente e precisava intervir para protegê-lo. Rudá, cheio de alegria, comemora por finalmente ter uma avó e pede para saber mais sobre seus pais. Luma percebe que tudo está perdido e, em pânico, tenta fugir com Mavi, mas Rudá impede sua fuga. Com a justiça feita, Rudá limpa seu nome e assume o comando dos negócios, comemorando sua nova vida ao lado da avó bilionária. A trama termina com Berta passando a gestão do resort para Rudá, enquanto Mavi e Luma enfrentam as consequências de seus atos. A revelação de Berta como a verdadeira avó de Rudá é a grande virada que ninguém esperava, deixando todos em suspense para o que vem a seguir. Viola e Du finalmente se encontram sob circunstâncias marcantes. Du, emocionada e com o peso de anos de segredos, confessa à filha que é sua mãe. Viola, surpreendida e sem palavras, encara a revelação com um misto de choque e descrença. A confeiteira, determinada a esclarecer o passado, começa a narrar sua história com Marcel.
Ela explica que o abandono da filha e do pai de Viola foi um erro terrível, fruto de circunstâncias difíceis e de uma vida marcada por arrependimentos. Marcel, no entanto, está gravemente debilitado. Sua saúde piora, mas antes de perder completamente a consciência, ele decide revelar um segredo crucial. É algo que poderá, segundo ele, mudar o rumo da vida de Viola, dando-lhe a chance de recuperar tudo que perdeu, inclusive o controle sobre seu destino. Du entrega à filha um papel misterioso, e a expectativa cresce. As revelações estão apenas começando. Nesse momento, o destino de Viola, sua mãe e Marcel se entrelaçam de forma inesperada, prometendo reviravoltas. A história de arrependimento, segredos e esperança começa a se desenrolar, com todos à beira de descobertas que mudarão suas vidas para sempre. O passado de Du e Marcel, repleto de segredos e mágoas, se desvela no hospital. Du, emocionada ao ver Marcel acamado, tenta se conectar com ele, implorando por sinais de vida. Quando Marcel mexe um dedo, ela se enche de esperança. Dr. Mauro, ao presenciar a interação, questiona a presença de Du. Ela revela ser a ex-esposa de Marcel e a mãe de Viola, o que deixa o médico desconfiado. Viola chega ao hospital e encontra Dr. Mauro, que, surpreso, a reconhece como a filha desaparecida de Marcel. A jovem, cheia de perguntas e desconfiança, confronta Du, exigindo explicações sobre a alegação de ser sua mãe. Du, sem alternativa, confirma a verdade, admitindo o erro de ter abandonado a filha ainda bebê. A reação de Viola é de raiva e descrença. No entanto, Du insiste que algo importante precisa ser revelado, algo que Marcel sabe e que pode mudar a vida de Viola. Enquanto isso, Marcel sofre uma crise e a sala é tomada por uma sensação de pânico. Dr. Eduardo e sua equipe intervêm, levando Marcel às pressas para a cirurgia. Viola, abaladíssima, acusa Du de ser a culpada pela piora do pai. No entanto, o médico destaca que as emoções podem ser um bom sinal de recuperação, levando as duas mulheres a um difícil momento de espera e reflexão. Viola e Du esperam ansiosamente pela recuperação de Marcel, cada uma com seus próprios dilemas e esperanças. Quando a cirurgia termina, doutor, Mauro traz notícias. Marcel reagiu positivamente, mas ainda é cedo para comemorar. Ele compartilha uma mensagem confidencial de Marcel com Du, que decide levar Viola a um banco. Lá, em meio à curiosidade crescente de Viola, Du revela o motivo de sua visita. Anos atrás, após uma depressão pós-parto que a fez abandonar a filha, ela vendeu um restaurante e investiu o dinheiro para Viola. Apesar de Marcel nunca ter mencionado o investimento por orgulho, o dinheiro cresceu exponencialmente. Du entrega o saldo à filha, que fica incrédula ao ver a quantia milionária. Ela recusa inicialmente, mas Du insiste. Aquele dinheiro pertence a Viola e é a chave para reconstruir sua vida e enfrentar Mavi e Luma. A jovem promete fazer justiça com os recursos inesperados. As duas, mãe e filha, começam a se entender, mesmo que de forma hesitante. Viola, determinada e fortalecida, aceita o desafio de recuperar o que lhe foi tirado, enquanto Du torce para que a filha consiga vencer as adversidades. As próximas etapas prometem embates emocionantes, mas a revelação do passado e a oportunidade de um novo começo selam um futuro cheio de esperança. Clique no botão de gostei para receber mais vídeos da novela e escreva sua cidade nos comentários. Isis vai finalmente mostrar suas garras e, com um plano maquiavélico, vai colocar Lady na cadeia de forma chocante. Ela começa a manipular a situação para deixar Berta furiosa com Lady, fazendo-a acreditar que a vilã realmente cometeu um erro dentro de sua casa. A situação se torna ainda mais tensa quando, após ver Lady conversando com Evelyn, Isis ouve uma conversa crucial e decide agir. Ela começa a seguir a família de sua rival, buscando uma oportunidade para dar o golpe final. Em um momento de distração,
Isis consegue pegar joias caras de Berta e colocá-las nas coisas de Lady, planejando incriminá-la. A loira manipula Shirley, pedindo que ele a ajude, e ao mesmo tempo, cria uma situação para que ele fique dividido entre sua esposa e suas investidas com Isis. O plano de Isis começa a se concretizar quando ela provoca uma situação onde Lady será incriminada pelo roubo, sem que ela tenha ideia de que está sendo manipulada. Isis se prepara para ver a confusão explodir. Isis coloca em movimento a última parte de seu plano ao esconder as joias de Berta nas roupas de Lady, com a ajuda de Shirley. Ela sabe que, assim que as joias forem encontradas, Lady será acusada e perderá toda a confiança de Berta. Ao mesmo tempo, ela mexe com a insegurança de Shirley, manipulando-o para que ele desvie sua lealdade para ela. O plano de Isis está prestes a dar frutos quando Berta encontra as joias desaparecidas em meio às roupas de Lady. Desesperada, Berta exige explicações de Lady, que tenta negar qualquer envolvimento. No entanto, a evidência é clara, e Berta, enfurecida, decide chamar a polícia. Lady implora, mas Berta, sem piedade, mantém sua decisão e faz com que a vigarista seja levada pela polícia. Shirley fica arrasado com o que acontece, mas tenta esconder seu desconforto enquanto Isis observa de longe, satisfeita por finalmente se livrar de Lady. A situação toma um rumo inesperado quando Evelyn, ao tentar impedir que sua mãe seja levada, sofre um acidente grave, colocando em risco sua gravidez. Quando a polícia chega para prender Lady, a situação se complica ainda mais. Evelyn, desesperada para impedir a prisão de sua mãe, grita por ajuda, mas acaba sofrendo um acidente terrível ao rolar escada abaixo. Shirley e Berta ficam em choque, e a gravidade da situação leva todos a se preocupar com a saúde de Evelyn. Shirley, então, corre para chamar uma ambulância, enquanto Tomás, ao ver o estado de Evelyn, chora e tenta consolá-la. No meio da confusão, Isis se mantém distante, observando tudo o que acontece com um sorriso satisfeito, sabendo que agora conseguiu se livrar de Lady e quase conseguiu destruir Evelyn também. Enquanto Berta tenta cuidar da situação com Evelyn, Isis sente que sua vingança contra a família de sua rival foi bem-sucedida. Ao mesmo tempo, ela se prepara para o próximo passo, agora que Lady está presa e Evelyn está em estado crítico. A novela promete mais reviravoltas enquanto os personagens enfrentam as consequências das traições e manipulações de Isis. Viola e Rudá, com a ajuda de Du e Michelle, armam um plano para provar a inocência dos dois. Rudá será resgatado e ele revelará um segredo importante, enquanto Viola se prepara para desmascarar Mavi e Luma. Quando Luma ameaça Viola com uma arma, Rudá aparece e grita pedindo que ela abaixe a arma. Ele explica que conseguiu sair da situação com a ajuda de Du e Michelle e revela um segredo que pode mudar tudo. Luma, com medo de ser desmascarada, aponta a arma para Rudá, mas ele insiste para que Viola fuja. Mesmo contra sua vontade, Viola acaba deixando o local, mas antes de sair, houve um tiro. A polícia chega e um corpo é retirado. Mas o que surpreenderá a todos é o segredo que Michelle revela sobre o que aconteceu. A jovem conta que Rudá foi quem lhe revelou tudo. A morte de uma pessoa e 2 segredos impactantes mudarão o rumo da novela, enquanto Viola, após perder tudo, sofrerá um acidente e será levada a um abrigo. Enquanto isso, Rudá desaparecerá depois de ser enganado por Luma e levado para uma ilha, onde será mantido em cativeiro. Mavi e Luma continuam seus planos, mas Luma começa a ser desafiada por Mavi, que questiona sua decisão de manter Rudá isolado. Eles discutem sobre a situação de Viola e o que fazer com ela. Luma, desconfiada de Mavi, alerta sobre o risco de violar o segredo de ambos, enquanto Mavi, sempre controladora, sugere que continuem com o plano sem fazer mudanças. Depois de uma conversa tensa, Luma e Mavi se tornam ainda mais desconfiadas uma da outra.
Enquanto isso, Du começa a investigar o que pode estar acontecendo e ouve de longe uma conversa sobre os planos de Mavi e Luma. Ele tenta convencer Luma a entregar o vídeo com a confissão de Mavi, mas ela se recusa. A situação de Viola, que ainda está desaparecida, piora, mas Du mantém a esperança de que um dia ela voltará. No meio de todo esse caos, Viola, determinada a se vingar, se encontra com Michelle, que tem notícias de Rudá, e explica que ele está em cativeiro. Juntas, as duas começam a planejar o resgate de Rudá e a vingança contra Mavi e Luma. Viola e Michelle, agora com o caderno de receitas de Viola em mãos, tentam conseguir a prova necessária para desmascarar Mavi e Luma de uma vez por todas. Elas começam a investigar onde Luma escondeu Rudá e logo descobrem que ele está preso em uma ilha próxima. Michelle pede a ajuda de Daniel, que rapidamente organiza a busca pela ilha. Com o apoio dele, elas conseguem descobrir a localização exata e partem em direção ao resgate. Ao mesmo tempo, Viola entra em contato com Luma, oferecendo um acordo: o caderno de receitas em troca do vídeo da confissão de Mavi. Luma, desconfiada, hesita, mas acaba aceitando a troca. Quando elas se encontram para a troca, Luma, furiosa e desconfiada, aponta uma arma para Viola. Antes que algo pior aconteça, Rudá chega no momento certo, alertando Luma para abaixar a arma. A situação se agrava quando a polícia chega e, em uma tentativa desesperada de impedir Viola de fugir, Luma é baleada enquanto tenta atirar. Com Luma gravemente ferida e levada para o hospital, Viola usa o caderno de receitas para provar sua inocência, e Rudá, ao entregar o vídeo original de Mavi atirando no Molina, é finalmente inocentado. Mavi é preso e a justiça é feita, mas as consequências da vingança de Viola e a luta pela verdade têm um alto custo para todos os envolvidos. Clique no botão de gostei para receber mais vídeos da novela e escreva sua cidade nos comentários.